Olá! Depois de muita polêmica, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal chegou a um consenso contra a mudança das regras da tramitação das medidas provisórias. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o senador Pedro Simon. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor acha que como estão agora as regras, como foram negociadas, aprimoram as relações entre Executivo e Legislativo? Que as medidas provisórias são constantemente acusadas de serem uma interferência muito grande do Executivo no trabalho dos parlamentares, né? A medida provisória foi o grande mal da Assembleia Nacional Constituinte. Quando ela foi criada na Assembleia Nacional Constituinte, tinha sido aprovado o parlamentarismo. A medida provisória é da essência do parlamentarismo. Quando caiu no plenário o parlamentarismo, não precisava nem derrubar a medida provisória. Como emenda de redação, se tirava a medida provisória. Mas não, ela ficou. No parlamentarismo, como a Inglaterra, como a França, como a Itália, como a Espanha, tem medida provisória. Mas tu nunca ouve falar em medida provisória. É lá de vez em quando uma medida provisória, quando ela é absolutamente necessária. Por quê? Porque se cai a medida provisória, cai o gabinete, cai o governo. Então o primeiro-ministro, claro, o primeiro-ministro tem muito medo de apresentar uma medida provisória, porque lá pelas tantas a medida provisória está tramitando e de repente se reúne, bumba, derruba a medida provisória e derruba o governo. No Brasil ficou a medida provisória. E a medida provisória é uma desgraça, me perdoe a expressão, porque ela substitui o Congresso. O presidente da República, eu fui líder do governo de Itamar, chega às 6 horas da tarde, a gente está lá reunido, conversando, o cara dá uma ideia. Olha, eu acho que um projeto assim era uma coisa muito boa. O cara já telefona para a imprensa, só. O cara bate a marca, pum, medida provisória, sai no Diário Oficial e está em vigor. Então, para essa gente, o Congresso atrapalha. O Congresso atrapalha, porque mandar em medida, andar para o Congresso, negociar a aprovação. No Brasil, agora no nosso Congresso, as coisas estavam ficando ainda pior. Duas questões. Os parlamentares, veio a medida provisória, e eles aproveitavam a medida provisória para aquilo que eles não conseguiam fazer em projeto de lei, botar de emenda na medida provisória. Tal da árvore de Natal. Exatamente. Então vinha uma medida provisória tratando um assunto X de 10 milhões. Quando tu ia ver no plenário, tu estava votando 500 milhões com mais um bolo de coisa que os deputados apresentaram. Um monte de outras questões. E a outra, a medida provisória passava na Câmara e vinha para o Senado. Quando chegava na hora de nós votar no plenário, era o último dia. Então, hoje de noite, está em votação a medida provisória. Ou nós aprovamos ou nós rejeitamos. Agora, emendar para voltar para a Câmara, não dá mais tempo, porque ela terminava meia-noite. Bom, esse foi o que aconteceu de melhor nessa emenda que eles vão aprovar. O Sarney entrou e fez um acordo com a Câmara, agora a Câmara tem os dias dela e manda para o Senado, mas manda para o Senado, dando ao Senado 10 dias para votar. Aliás, o mote dessa alteração das regras foi justamente esse. Essa que foi a emenda que apresentada pelo Sarney. Que o Senado passasse a ter uma participação que foi maior. A emenda original do Sarney. Então, a partir de agora, quer dizer, não tem mais aquela história vexatória do Senado ter que votar no último dia e tem que aprovar. Se não aprova, o convênio com a Santa Casa, não sei o quê, ou ajuda a enchente, não sei o quê, e um bolo de coisa de contrabando entra junto. Terminou. Isso foi aprovado. Quer dizer, mas, na relatoria do senador Aécio, outras possibilidades de aprimoramento dessa tramitação chegaram. É a emenda que eu apresentei e que o Aécio aceitou, onde nós dizíamos o seguinte, isso seria bacana. O presidente baixa a medida provisória, vem para o Congresso. Tem uma comissão permanente no Congresso que tem um prazo de 15 dias para dizer se ela tem valor ou se ela não tem valor. Se ela vale ou se ela não vale. Enquanto não acontecer isso, ela não tem valor. O Congresso publica, mas ela não tem eficácia. Depende de ser aprovada no Congresso.
Ou seja, teria que passar realmente primeiro pelo crivo de urgência e relevância. Exatamente. Aí mudava tudo. Quer dizer... Mas era muita mudança, né, senador? Para mim foi com mágoa que eu vi, e acho com toda sinceridade, que se nós tivéssemos nos esforçado, a presidente talvez até aceitasse. Mas aí o PT, e eu mexi muito com ele, porque nos 8 anos do Fernando Henrique, que era mais fanático contra a medida provisória, o escândalo, uma barbaridade, era o PT. E agora é o contrário, o PSDB contra e o PT a favor. O PT não admitiu. Então, como é que é agora? Bom, resultado positivo. Primeiro, em termos de Senado, nós agora vamos ter autoridade para discutir, para votar, porque nós vamos ter 10 dias para fazer isso. Segundo, em termos de contrabando, os parlamentares não vão mais poder, a medida provisória é esta, tem que ser votada esta, não pode ser mais uma e mais 30 atrás que entram no contrabando. Bom, negativo. É que nós podíamos tentar, teríamos conseguido, talvez, que ela só entrasse em vigor depois de aprovada 15 dias no Congresso. Mas, de qualquer forma, as comissões de Constituição e Justiça das Valeu. duas casas vão analisar... E tire o contrabando. Entendi. De qualquer forma, já é um avanço. É positivo, foi positivo. Tanta mudança também gerou muita polêmica na comissão, no plenário mesmo, não foi, senador? Ainda não foi possível. Mas deu um entendimento. O Écio é muito competente. O Écio, como relator, e ele tem uma qualidade. Ele veio do velho querido Tancredo. Quer dizer, ele tem a competência de ver até onde é que ele pode ir. Eu já era diferente. Eu já briguei e queria que fosse tudo. Ele foi até onde ele podia ir e deu certo. Se dependesse de mim, talvez não saísse nada. Ele... Teve ganhos. O que deu para sair, ele conseguiu. Pois é um mérito mesmo, o senhor tem razão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Você assistiu, acompanhou conosco a análise do senador sobre a aprovação da PEC das medidas provisórias na Comissão de Constituição e Justiça. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se você quiser assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.